Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa para começarmos o programa exatamente como tem vindo a acontecer nos últimos tempos com a questão da guerra na Ucrânia, onde há novidades do lado da China, mas também declarações que importa perceber do lado do Vaticano, não é, embaixador? Bom, há de facto, relativamente às questões da paz e da possível negociação, dos possíveis caminhos para um entendimento ou uma conversa entre as duas partes, sinais dos dois lados. Eu começaria por notar que, no quadro da guerra, o que se vive nos últimos dias e nas últimas semanas é um pouco a expectativa relativamente à chamada contraofensiva ucraniana, que estará a ser preparada com todo o cuidado por parte das tropas ucranianas já baseadas naquilo que tem sido o apoio que o Ocidente tem dado em material e mesmo em preparação e treino de pessoal eh, para as Forças Armadas ucranianas, no sentido de poderem avançar e, em particular, poderem tentar recuperar as partes do território que foram ocupadas pela Rússia, ou parte dela. A Rússia tem dado mostras da seguinte postura: por um lado, a reafirmação do seu interesse em tomar Bakhmut, a célebre cidade no quadro do leste, eu diria na fronteira com o Donbass, que tem ao longo dos últimos meses. Pelos vistos, há uma grande dificuldade em tomar essa zona e as forças ucranianas têm, apesar de tudo, conseguido ali estabelecer-se e manter-se e avançar muito ligeiramente, ao que parece muito apoiadas pelo grupo Wagner, pelas estruturas paramilitares do grupo Wagner. E depois no sul há uma maior acalmia aparente, eh, só que neste entretanto a Rússia decidiu fazer uma série de ataques muito intensos através de mísseis esses enviados à distância, enviados de Tupolev por cima do mar Cáspio, e isso causou, obviamente, impactos em muitas cidades e com situações diversas, até abrangendo zonas civis. É de facto, não se entende bem o significado disto, porquanto esse tipo de ataques maciços, por exemplo, aconteceram aqui há uns meses, lembrar-nos-emos, para atingir objetivos em matéria de produção de energia, mas também verificamos que a Ucrânia foi capaz de reconstituir todos esses circuitos em matéria de energia e que hoje em dia, digamos, os ataques russos acabaram por não ter um efeito muito grande. Eh, Há quem diga que estes ataques têm a ver com a tentativa de criação de um desânimo por parte das próprias populações civis que vivem nestas zonas e de um cansaço relativamente à guerra. Se assim é, e a crer pelos sinais que nos chegam da Ucrânia, o resultado tem sido brilhante, pela simples razão de que, da parte dos ucranianos, se tem mantido, digamos, um empenhamento nesta guerra e na continuidade desta guerra e na continuidade dos esforços no sentido de recuperar a parte do território, e parecendo que não, contando com a Crimeia, um quinto do território da Ucrânia que está sob posse russa. E, portanto, o que nós estamos à espera é que, neste entretanto, também a Ucrânia tem feito ataques em território russo e em território ocupado pela Rússia. Isto é, ataques com drones na zona de Sevastopol, mas também em zonas da Rússia, do próprio território russo. E, e se algum mundo ocidental achava perigoso que isto acontecesse, os ucranianos respondem: se o nosso território foi atacado, nós também podemos atacar o território russo. A lógica do toma lá da cá é aqui inesgotável. Neste entretanto, e na sequência daquilo que foi a possível intervenção da China neste processo, têm chegado sinais em alguma imprensa ligada a Pequim, e nestas coisas, a imprensa ligada a Pequim normalmente não transmite outras coisas que não sejam linhas oficiosas, de que a China estaria a preparar-se para avançar com qualquer coisa entre as duas partes. Nós falámos, julgo que falámos já aqui da conversa entre Xi Jinping e Zelensky, que correu de forma muito serena, e mais do que isso, Xi Jinping tirou dessa conversa conclusões da qual Zelensky não se afastou, e nessas conclusões, curiosamente, Xi Jinping nunca falou em guerra, nem nunca falou em Rússia. Falou em estabelecimento de uma solução de paz, etc. E Zelensky terá a noção
de que a China é um parceiro importante para ter a bordo. Nós nunca podemos esquecer que a China tinha uma parceria estratégica com a Ucrânia e era um dos grandes parceiros comerciais da Ucrânia. E repito aqui pela enésima vez, o Porto de Mariupol estava a ser feito pela China no quadro da Rota da Seda, da nova Rota da Seda. Exato. E Zelensky, e o presidente chinês teve uma declaração interessante sobre a guerra, e no jornal chinês, cuja tradução surgiu naturalmente na imprensa inglesa, apareceu uma ideia de 5 pontos de avanço da China nesta matéria. Tentativa de criação de uma situação de um cessar-fogo, embora nós saibamos que o cessar-fogo é sempre mau para quem está, digamos, a atacar, pela simples razão de que tem que parar. O cessar-fogo é uma espécie de congelamento das posições no local onde estão e, portanto, no fundo, pode beneficiar o infrator. Claro. E depois uma ideia de que mais cedo ou mais tarde, neste processo de negocial, a China envolveria a França. Apareceu especificamente em imprensa chinesa. Isto, digamos, leva-nos a pensar que a conversa entre Xi Jinping e Macron, que teve lugar em Pequim e de que nós já aqui falamos, pode ter ido um pouco mais longe e pode-se pensar que, num certo momento, pode entrar a França. E pode entrar a França porquê? Vale a pena nós pensarmos o seguinte: a China, se aparecesse a China sozinha a fazer uma espécie de um acordo no quadro europeu, isto é um acordo no quadro europeu, isto seria um pouco estranho, quer dizer, seria uma espécie de, para já, de grande vitória diplomática para a China, sendo um poder distante. E como já outro dia também falámos, relativamente a ser o Brasil, ou a Indonésia, ou os Emirados Árabes Unidos, ou a Índia. Mas a China precisa de ter uma espécie de caução europeia, porque esta guerra, no final, vai ter uma espécie de um desenho que será a própria arquitetura europeia de defesa e segurança nos próximos tempos. E, portanto, ter um interlocutor europeu, particularmente a França, que é membro permanente do Conselho de Segurança, tal como a China, poder nuclear, tal como a China, com uma capacidade militar muito forte, tal como a China à escala internacional, Mas também, poderia de ser uma. alguma forma, o facto de de ser um país que não está completamente alinhado com a linha, digamos assim, norte-americana na NATO. Sim, e deu sinais, exatamente, de não querer ver os Estados Unidos como uma tutela permanente sobre a Europa e, em particular, sobre a estratégia futura da Europa. E é um país que nunca afastou aquela ideia, embora não tenha falado muito dela nos últimos tempos, da autonomia estratégica da Europa. Tendo em atenção aquilo que é o papel que os Estados Unidos desempenham nesta guerra, e mais do que isso, o papel que os Estados Unidos têm no quadro da NATO, e a circunstância de dentro dessa mesma NATO, naturalmente a Europa está numa posição subalterna face aos Estados Unidos, sobre isso não vale a pena ter a mais pequena dúvida, porque isto não se mete por balas de papel, mete-se por balas a sério. Naturalmente que a França tem aí uma posição, como o António diz, um bocadinho distante, distinta, que aliás é a velha posição francesa, no quadro Exatamente. até da NATO, à escala internacional. E por isso mesmo, veremos o que é que vai acontecer. Há um ponto importante, a China só pode entrar neste processo se houver um relativo empate no terreno, porque se uma das forças estiver a avançar, isto é, se esta contraofensiva ucraniana começar a ter sucesso e algumas zonas atualmente tomadas pelos russos começarem a ser ocupadas, e se isso for visto como um movimento, obviamente que a Ucrânia e os países ocidentais que a apoiam, não está disponível a parar e a fazer um freeze na situação apenas para começar um processo negocial. O processo negocial só começa no dia em que houver uma espécie de um empate. E Claro. esse empate é este dia. Já agora em processo negocial, e como o António referiu há bocadinho, o Papa Francisco disse que estão em curso algumas conversas entre a Santa Sé e presume-se que a Igreja Ortodoxa ucraniana Também era o elemento que e faltava, não, embaixador? eventualmente. De alguma Como? forma, o mundo ocidental estava à espera que, um pouco como aconteceu com a ONU em determinada altura, o mundo ocidental estava à espera que o Vaticano lhe dissesse qualquer coisa. O Vaticano, até porque tendo em atenção o papel importante que as igrejas têm, quer na Claro, Ucrânia, quer na Rússia, e a influência que essas mesmas igrejas têm, não só na opinião pública, mas também junto dos próprios líderes, claro. é muito interessante que o Vaticano possa, digamos, tentar intermediar neste aspecto, e acho que fica bem ao Papa Francisco ser, digamos, um dos possíveis disto. Vamos ver. Enquanto a guerra se mantiver com um dos lados a poder ter hipóteses de avançar e de ter ganhos, a guerra não para. E enquanto a guerra se mantiver com os apoios dos dois lados muito fortes para o procedimento desta guerra e com vantagens para os dois lados, para já a guerra vai se manter.
Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com outro tema. E até lá.